Boa noite, investidores. Bem-vindos aqui novamente ao canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o setor de saúde. Então, vamos trazer aqui um panorama do setor de saúde e fazer uma comparação entre duas empresas da bolsa do setor, a Apvida e a Intermédica, tá bom? Então, para quem não conhece o canal, estou deixando aqui sempre vídeos falando basicamente de ações. Então, a ideia aqui é trazer conteúdo relacionado à empresa, mas estamos falando também de economia, falando às vezes um pouco de política, trazendo alguns convidados para vocês, mas o foco sempre serão as ações, falar aqui de investimentos, tá bom? Então, para quem não está inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative as notificações. Vamos lá. Então, pessoal, o sistema de saúde no Brasil, ele conta com duas frentes. Você tem a saúde pública, tá? Então, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, que foi criado aí em 1988, junto com a nossa Constituição, tá? Então, a saúde no Brasil ela é garantida pela Constituição, né? Todo mundo, como direito básico, deve ter acesso à saúde. E a gente tem a saúde privada, tá? Ela é o setor de saúde suplementar, é chamado de saúde suplementar porque, na teoria, todo mundo deveria ser atendido pelo setor público, tá bom? E ele já existe faz mais de 60 anos. E o setor de saúde suplementar, o setor privado, ele é regulado pela lei dos planos privados de assistência à saúde, tá? E essa regulação começou com a criação da ANS, da Agência Nacional de Saúde. Então, a gente tem basicamente três tipos de planos de saúde, né? Então, dentro do setor privado, o mais comum é você ter planos de saúde, né? Onde você acaba pagando mensalmente uma mensalidade para aquele plano e para poder ter acesso a algum estabelecimento, algum hospital, clínica, coisa do tipo, fazer um procedimento, né? E temos três tipos de plano, que são coletivo, empresarial, né? Então aqui é o plano que é fornecido diretamente pelas empresas para os seus funcionários, né? Em contrato coletivo com essas operadoras de saúde. A gente tem o coletivo por adesão. Então as empresas elas fornecem para os seus colaboradores, mas os colaboradores eles podem ou não aderir ao plano, né? Então é voluntário, você não precisa necessariamente fazer parte daquele plano. E tem também os planos individuais ou familiares, que você, pessoa física, pode ir lá e contratar direto com uma operadora. Tá? Olhando para o setor, a gente tem três grandes drivers aqui, né? Quando a gente fala de crescimento do setor de saúde privado, né? Que é onde a Apvida e a Intermédica estão atuando, né? É um setor que, segundo dados da ANS, esses dados aqui são de março de 2019, tinha cerca de 47,1 milhões de beneficiários de plano de saúde suplementar, né? E sendo que, além disso, tinha mais 22,5 milhões de beneficiários de plano odontológico. Isso dá uma penetração na população brasileira de 23,9% em relação à população total, né? Quando a gente compara isso com um país que nem os Estados Unidos, onde essa penetração aí chega a ser 67% dos planos de saúde. Então, a gente está dizendo que no Brasil a gente já tem uma penetração muito baixa dos planos de saúde dentro da população. Isso tem, é claro, uma série de fatores por trás. Um deles, o SUS. A gente tem o nosso SUS aqui nos Estados Unidos, você não tem um serviço de saúde básico tão completo e acessível quanto o SUS. Tá? E outra questão é que é muito interessante notar que existe uma discrepância. Né? Então, as classes mais altas, quando você olha para as classes mais altas, você tem a penetração muito alta dos planos de saúde privados, e aí à medida que você vai descendo na pirâmide, né? Então a classe mais baixa, ela está mais preocupada aqui em garantir o dinheiro para se alimentar do que em pagar um pouco a mais para ter um plano de saúde, e ela acaba sendo atendida pelo SUS. Tá? Então, o segundo lugar aqui é que a população brasileira ela está envelhecendo. Tá? Então, tem estudos do IBGE que indicam que a população brasileira acima dos 59 anos deve dobrar até 2030 em relação a 2020. Tá? Então, quando as pessoas envelhecem, elas acabam gastando mais com saúde. Isso também beneficia essas operadoras de saúde, como a Apvida e a Intermédica. E o terceiro ponto, que é bom para as empresas, é que tem um movimento de redução das empresas no setor aqui no Brasil. Então, subindo para vocês um gráfico, esse gráfico que mostra para vocês o número de operadoras de saúde e de planos odontológicos aqui no Brasil. O que a gente observa é que desde 2000, se eu olhar de 2000 para o primeiro trimestre de 2019, caiu pela metade o número de operadoras de saúde, tá bom? E por que isso está acontecendo, tá bom? Entrando aqui numa das coisas que é uma vantagem competitiva da Apvida e da Intermédica, é a verticalização, tá bom, pessoal? Então, nesse setor, quando operadoras verticalizadas como a Apvida e a Intermédica, né, elas têm hospitais e clínicas próprios, o que permite que elas façam tanto como o atendimento ao cliente. Né? Então, você vai lá no médico, ele prescreve um exame para você, ou clínica onde você vai fazer o exame é da própria rede. Ela é dona do plano de saúde, do médico, né? Vamos dizer assim,
Você é o plano de saúde, os médicos são seus, o hospital é seu, os procedimentos são feitos por você, a clínica onde os exames são feitos são seus, né? Então você acaba que você reduz o número de pedidos de exames desnecessários, tá? Isso ocorre muito. Então, tem muitas pessoas que têm plano de saúde que acabam fazendo os exames de maneira desnecessária. Quando você está dentro de uma rede dessas, o médico ele acaba só pedindo os exames que realmente são necessários, porque um exame extra é custo para a própria empresa, tá? No limite, o risco que isso traz é de subatendimento, tá? Então, o grande risco, talvez, dos negócios das duas é você querer tanto chegar nessa redução de custos por entregar um atendimento mais eficiente, essa otimização de custo da estrutura, que você acaba atendendo a pessoa mal, né? Acaba pedindo exames menos do que ela talvez precisaria, que acabaria num outro médico sendo pedido um exame. Talvez aquele exame, talvez não precise, mas vamos olhar isso daqui, né? Numa situação, numa empresa como essas, o médico, em geral, vai acabar não pedindo exame, né? E pode ser que deixe uma coisa passar, né? Mas são os prós e contras do modelo de negócio. O fato é que o modelo de negócio é bastante mais rentável. Quando a gente compara, né, por exemplo, um parto de cesárea, quando ele é realizado dentro de uma operadora verticalizada, o procedimento chega a ser 30% a 50% mais barato, né, do que quando ele é feito em uma rede credenciada, tá? E a lógica é bastante simples, né? Você tem todos os intermediários dentro da cadeia, né? Então você tem hospital, você tem o fornecedor de material, profissional, fornecedor de medicamento, né? Se você tem todos esses elos soltos na cadeia, não são verticalizados, né? Não são todos na mesma empresa, cada um vai cobrar a sua margem em cima do serviço do outro, né? Então isso acaba aumentando o custo como um todo, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vê aqui, vou subir outra imagem para vocês, comparando dezembro de 2011 com dezembro de 2019, o ranking das maiores operadoras de saúde no Brasil em quantidade de vidas. O que a gente pode ver é realmente a Apvida, né, subindo bastante aí no ranking, saindo do 6º lugar lá em 2011 para 2º lugar em 2019. Né? E a Intermédica, ela caiu um pouquinho aí na colocação, mas também teve um crescimento bastante razoável aí no seu número de vidas, que é quase 50%, aí, mais de 50% seu número de vidas e aumentando o seu market share, né? Mesmo ela caindo dentro do ranking, aumentou o seu market share. A terceira operadora que faz um serviço parecido é a Amil, que é de capital fechado. Tá? Então, a Intermédica, falando um pouquinho das empresas, a Intermédica ela foi fundada em 1968, tá? E aí depois ela foi vendida para a Bain, para o grupo de fundo americano de investimento, chamado Bain Capital, né? E ela concentra suas atividades aqui em São Paulo e Rio de Janeiro. Tem atuação forte em saúde e odontologia, tá? Segundo aqui dos dados de dezembro de 2019, é uma empresa que tinha 3,4 milhões de beneficiários de saúde e 2,2 em planos odontológicos. Tá? Ela é uma das maiores operadoras do país, como a gente já falou, tem mais de 20 hospitais, 73 centros clínicos e 11 unidades de tratamento preventivos. Estão distribuídos principalmente aqui nesse eixo Rio-São Paulo. Né? A Apvida, por outro lado, foi fundada na década de 70 em Fortaleza. Tá? E o foco dela realmente é ali na região norte e nordeste. Então, empresas com focos regionais diferentes. Né? E no contexto atual, ela é a segunda maior empresa de assistência médico-hospitalar do Brasil. Tá? E a quarta maior em assistência odontológica. Né? Então, dados aí, os mesmos dados que eu apresentei para a Intermédica para vocês. Então, ela tem aqui, são mais de 45 mil empresas que ela atende na carteira dela, ela atende empresas também. Né? E além disso, 1,73 milhões de clientes individuais. Né? Então, o total de beneficiários dela, quando a gente junta todas as pessoas que ela atende, passa de 6,3 milhões de pessoas físicas. Né? Sendo aí deles 55% dessas pessoas físicas, então você tem 6,3 milhões, 55% disso de planos de assistência médica, né? Com ou sem plano odontológico. Tá? Então, a rede dela aí são 39 hospitais, 185 clínicas, 42 pontos de pronto atendimento, entre outros. Além disso, a rede da empresa tem 39 hospitais, 185 clínicas, 42 unidades de pronto atendimento e mais de 180 clínicas, né? Ou laboratórios, clínicas, como você preferir chamar, tá bom? Então, agora vamos fazer uma comparação, a gente vai comparar ambas empresas por 5 óticas, tá bom? Então, a primeira vai ser da sinistralidade e da rentabilidade. A gente vai usar aí a margem EBITDA como uma meta. Então, o primeiro gráfico que eu vou apresentar para vocês é da sinistralidade de ambas empresas. Então, vocês estão vendo na tela de vocês aí, temos a Apvida embaixo em roxo, né, e a Intermédica em laranja em cima. Então, esse percentual aqui, né, é uma métrica que equivale ao custo do serviço prestado da empresa. Né? Então, é o custo total de repasse de despesas médicas em relação à receita dos planos de saúde.
Tá? Então o que acontece, pessoal? Sinistralidade é quando você tem um usuário do seu plano de saúde que acaba tendo que usar o plano. Né? Então quanto mais usuários beneficiários, vamos chamar assim, usam aquele plano, maior o seu custo. Tá bom? Então uma métrica baixa de uso do plano quer dizer que você acaba tendo uma margem melhor. Né? Então, por essa métrica, a gente vê aí a Apvida com uma vantagem. Né? Quanto menor a sinistralidade, quer dizer que sobra mais receita para ela, tem menos custo. Né? A outro gráfico que a gente subiu vocês aqui do EBITDA e da margem EBITDA. Tá? Então, aqui, novamente, a gente vê a sinistralidade mais baixa da Apvida sendo refletida numa margem EBITDA maior. Tá? A gente não vai olhar aqui para o EBITDA absoluto, que ele diz pouca coisa para a gente nesse caso. Né? O importante realmente aqui são olhar as duas linhas aí na parte superior do gráfico, mostrando para a gente a tendência da margem delas. Né? Então, nesse quesito da rentabilidade, um ponto para a Apvida, né? Com sinistralidade mais baixa, que se reflete nas suas margens mais altas. Né? O segundo ponto que a gente vai olhar é o retorno sobre o capital investido. Tá? Então, aqui a gente vai pegar a métrica do ROIC, do Return on Invested Capital. Tá bom? Então, aqui a gente considera o ROIC a métrica que a gente faz uma conta de quanto de lucro essa empresa ela tem, tá? Para remunerar tanto acionistas quanto detentores de dívida. Tá? De maneira bem simples, você está olhando ali o que essa empresa está gerando de caixa, está gerando de resultado para poder pagar para esses dois detentores, né, vamos dizer, de direitos. Quando a gente fala que tem os acionistas e os detentores de dívidas, eles têm direito a uma participação no resultado daquela empresa. Né? Então, quando a gente olha por essa métrica, subindo de novo o gráfico para vocês aqui, a gente vê aí a Apvida com um ROIC menor do que a Intermédica. Tá? Então, nesse caso aqui, damos um ponto para a Intermédica. Né? O terceiro ponto que nós vamos olhar aqui vai ser o market share por região. Tá bom, pessoal? Então, subindo para vocês aqui, então a gente consegue ver aqui a distribuição da base de beneficiários no segundo trimestre de 2020. Então, a gente vê aqui a Apvida com as operações dela, aí, como a gente comentou, mais ligadas na região norte-nordeste, né? Enquanto a Intermédica aqui é bastante concentrada aqui na região sudeste. Né? Olhando a mesma informação por outro gráfico, né? A gente pode ver aqui o market share por região das empresas, né? Então bastante refletido aqui, né? Como a gente falou, a Apvida mais forte norte e nordeste, Intermédica, né? Aqui com market share mais forte na região sul. Né? E a gente também vai colocar para vocês aqui a evolução da participação de mercado de ambas empresas. Né? Então a gente vê a Apvida deu um salto no terceiro trimestre de 2019 para o quarto trimestre de 2020, né? fez uma aquisição relevante aqui. Né? Então, nesse quesito, a gente vai dar um ponto para a Apvida. Tá? Por que isso, pessoal? Porque agora quando a gente olha para a região sul e sudeste, a gente vê ela menos concentrada do que a norte e nordeste. Então, apesar da Intermédica ter uma atuação mais forte, né? Tem um market share maior aqui no sul, o mercado como um todo é mais pulverizado, o que permite que a Apvida consiga entrar nesse mercado com mais força, enquanto para a Intermédica entrar no mercado da Apvida no norte e nordeste, ela teria mais dificuldades, tá bom? Então, por esse quesito, nesse comparativo aqui, né, vamos acabar dando aí um ponto para a Apvida, nosso placar até o momento, 2 para a Apvida, 1 para a Intermédica. Né? Quarto ponto que nós vamos olhar é o histórico de aquisições, tá bom? Então aqui, subindo para vocês, a gente tem uma tabelinha aqui com o histórico de aquisições das empresas e o múltiplo EV por vida pago, o múltiplo médio das aquisições. Tá? E aqui não tem muito segredo, que a gente consegue enxergar é que enquanto a Intermédica entregou um custo de EV por vida de R$ 3.857 em média nas suas aquisições, a Apvida entregou um custo de R$ 5.832. Né? Nesse caso, quanto menor o múltiplo que você está pagando numa aquisição, mais barato você está comprando. Então, ponto para a Intermédica. Né? Então, a gente acaba aí empatando o placar. Aqui está 2-2 para as empresas. Aí, né? Então, e agora a quinta métrica, que seria a comparação por múltiplo. Você vai falar um pouquinho do valuation dessas empresas. Tá? Aqui, pegamos uma métrica para vocês, um gráficozinho do múltiplo EV por EBITDA, comparando o EV delas com o EBITDA dos últimos 12 meses. Vocês podem ver que a Apvida negocia aí um múltiplo mais alto do que a Intermédica. Tá? Então, nesse quesito, como a Intermédica tem um múltiplo mais baixo, né, em relação aí ao seu EBITDA dos últimos 12 meses, a gente vai dar um ponto para ela. Então, pessoal, placar final, acabamos aí Intermédica 3 pontos contra 2 da Apvida. Tá? Então, ele mostra uma atratividade melhor para a Intermédica nesse caso, mas a gente acredita que a gente aqui é uma análise apenas expositiva, a gente não está dando uma recomendação para vocês. Tá? Então, esse vídeo aqui é feito para ajudar você
a tomar as suas decisões, ajudar você a se informar. Pode ser que você discorde fortemente de algum dos pontos que eu trouxe aqui no vídeo, dos pontos que a gente preparou aqui na Levante para vocês, né? Eu acho que a discussão é sempre válida, então, claro, se alguém discordar de algum ponto, alguém tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários abaixo. Posso até acabar fazendo um outro vídeo para falar mais sobre o assunto se vocês tiverem interesse, tá bom? Então, queria desejar uma boa noite a todos e um grande abraço e até a próxima.